Olá, bem-vindos ao Curiosamente. Em cada episódio convidamos um notável ou uma notável a fazer perguntas a um ou a uma cientista da Fundação GIM. No episódio desta semana recebemos a apresentadora Fátima Lopes. Olá, Fátima. Olá, João. Cheia de curiosidade? Cheia de curiosidade. Vamos a isso! Ainda por cima tu escolhes pessoas que realmente eu diria que temos tudo para perguntar, não é? Exatamente. Nós somos de letras, não é? O nosso campeonato é outro. É outro. Mas ainda bem que nos juntámos, porque temos aqui uma pessoa que nos vai dar muitas perguntas, ou aliás, vai-nos dar muitas respostas, nós é que temos muitas perguntas. É Ana Espada de Sousa, investigadora do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular. Bem-vinda, Ana. Olá, é um prazer estar aqui convosco. Obrigada. Antes de mais, explique-nos, Ana, o que é que faz o seu laboratório? Desenvolve trabalho científico em torno de uma glândula específica do nosso corpo, que é o timo. O que é o timo e o que é que faz o seu laboratório? Sim, o meu laboratório faz, na verdade, o que investiga são imunodeficiências humanas, ou seja, defeitos do sistema imunitário que levam a uma perda da competência que o sistema imunitário deve ter. Portanto, doentes que têm maior suscetibilidade a infecções, a tumores, a doenças autoimunes. E obviamente, o timo é muito importante, porque o timo é o órgão onde são produzidas umas células, que são os linfócitos T, que são uns glóbulos brancos, que são muito importantes para organizar todo o sistema imunitário. E, portanto, interessa-nos muito perceber como é que os linfócitos T são produzidos no timo e como é que os podemos modelar essa produção para, no fundo, tratarmos as imunodeficiências. Mas, na verdade, é muito mais abrangente do que o timo, não é? Porque nós estudamos doentes que têm defeitos mesmo intrínsecos do sistema imunitário, por exemplo, defeitos genéticos, que fazem com que são muito interessantes porque nos ajudam a perceber o que é que aqueles defeitos fazem e contribuem para o sistema imunitário e novas terapêuticas, e também outras imunodeficiências adquiridas, como, por exemplo, associadas à infecção pelo HIV, ou a terapêuticas. Hoje em dia temos muitas terapêuticas que atuam no sistema imunitário e, portanto, também induzem imunodeficiências, ou mesmo, sei lá, o envelhecimento. Também mas tem uma certa imunodeficiência. É qualquer coisa que já se pode nascer com ou adquirir-se? As duas coisas. As duas coisas. Pode-se nascer com, e nesse sentido é muito, portanto, é muito interessante, porque hoje em dia há muitas novas terapêuticas e podemos curá-las, e, portanto, é um desafio enorme diagnosticá-las precocemente. Eu não posso deixar de falar no teste do pezinho, que todos conhecem para muitas outras coisas, mas que o ano passado, finalmente, foi implementado em Portugal um teste que permite suspeitar que o bebê não tem células T ou não tem linfócitos T. E nesta altura, é possível. Isto é possível. Uma pessoa existir sem células T. E essa pessoa que existe sem células T, obviamente, tem um risco muito grande de uma imunodeficiência muito grave. E, portanto, porque não se pode viver sem células T. Mas durante os primeiros meses de vida ele está protegido pelo que recebeu da mãe. E, portanto, se nós atuarmos precocemente e fizermos as terapêuticas dirigidas para curar, podemos curar esses bebés fazendo o diagnóstico precoce antes de eles terem as infecções ou antes de eles terem doença, o que é absolutamente fascinante. A Ana disse que não se pode viver sem células T. Isso quer dizer que uma pessoa que nasce sem células T está condenada a morrer, ou pode viver, sendo depois, ao longo da vida, essas células substituídas não, está por mesmo, algum fármaco? Há uma imagem até no YouTube muito, muito famosa de um bebê que viveu um bebê que cresceu até aos 14 anos dentro de uma espécie de uma bolha de plástico, em que lá dentro o ar era todo limpo para não ter infecções, e ele viveu durante esse tempo dentro dessa bolha, numa redoma, para estar protegido por não ter células T. Na verdade, hoje nós temos quadros de expressão positiva, etc., mas temos tratamentos, ou seja, podemos substituir. Se o defeito está nas células da medula que vão dar origem às células T, nós podemos fazer um transplante de medula. Se o defeito está no timo, podemos fazer um transplante do timo. E podemos curar. O timo pode ser transplantado? O timo pode ser transplantado. Okay. E, na verdade, é incrível. Na verdade, uma das nossas histórias de sucesso do laboratório foi uma criança que nós diagnosticámos que tinha um defeito num gene que fez com que ela não tivesse timo, e conseguimos organizar para ela fazer um transplante de timo. Fez o transplante de timo, foi o primeiro transplante de timo naquela doença, feito no mundo inteiro, e hoje em dia ela tem 22 anos e está bem. Portanto, é muito gratificante. Isto é uma história de sucesso em Portugal. Sucesso. Incrível, não é? É verdade. E é possível nascer, claro que é possível, mas acontece muito alguém nascer sem timo? É muito raro, não é? Portanto, mesmo este teste do pezinho detecta doentes muito raros, mas é obviamente que é muito gratificante, porque o custo deste teste é mínimo e o que se ganha é imenso em termos de salvar uma vida. E portanto, é que não lutámos muito para que isto fosse implementado em Portugal, e na realidade está a funcionar há um ano e está a funcionar bem, portanto. Esta investigação que fazem em permanência
experiência no laboratório, no fundo, para perceber tudo o que estas células nos podem dar em termos de resposta. À medida que a investigação vai andando, não é quantas pessoas, é, no fundo, que patologias é que ganham esperança graças ao trabalho que é feito no laboratório? Quantas patologias ganham uma... Pois, pronto, não há dúvida que há estas imunodeficiências genéticas, não é? Que essas são patologias que todas elas ganham novo conhecimento com tudo o que nós investigamos. Mas mesmo em geral, acho que o conhecimento fundamental que nós geramos sobre como é que as células T funcionam contribui também para outras áreas, por exemplo, as vacinas, contribui para as novas terapêuticas que toda a gente hoje em dia ouve falar, das células T, das CAR-T, T-cells, que são células manipuladas para fazer terapêutica, ou os checkpoints dos tumores em que nós conseguimos tratar. Ou seja, perceber a biologia e como é que a célula T funciona ajuda-nos a identificar onde é que devemos intervir, em que vias, que novos fármacos podemos identificar. Portanto, eu acho que é mais do que o número de doenças, é uma resposta muito mais complexa, resposta mais complexa que nos permite identificar maneiras também de vigiar os doentes que estão a fazer estas terapêuticas, como é que eles estão a recuperar, como é que não estão. Portanto, há todo um completo, abordagem completa, não é? Que eu acho que é muito... E vai desde o conhecimento mais fundamental até ao mesmo aplicado. Por isso é que eu acho que o trabalho no meu laboratório me dá muito gozo, porque tendo o background médico, obviamente, me interessam as duas coisas. Sabe que não é só teoria, não é? Aquilo depois vai se traduzir em termos práticos na vida de alguém. Investigando a Ana, investigando o Timo, diria que a grande descoberta nos próximos anos seria o quê? Não sei. Como é que, no fundo, o que é que o Timo faz? O Timo gera estas células e educa-as para elas serem capazes de responder contra qualquer micro-organismo, qualquer infecção que a pessoa venha a ter, qualquer tumor, e ao mesmo tempo protege-nos das nossas respostas contra nós próprios, não é? Contra a autoimunidade. E, portanto, é um órgão super sofisticado, porque tem que... Super inteligente. E super inteligente, mesmo muito inteligente. Por exemplo, uma das coisas um dos estudos que nós temos a decorrer, nós temos vários protocolos com os hospitais e, por exemplo, interessa-nos estudar não só as células do sangue, obviamente, mas também as células do timo e as células dos outros órgãos. Então temos, por exemplo, um protocolo com o Hospital de Santa Cruz, onde eles fazem cirurgias dos bebés que nascem com defeitos do coração. E como o timo nos bebés é muito grande e à frente do coração, eles têm que tirar a parte do timo que normalmente é descartada, é deitado fora. E temos um protocolo com eles e com os pais que concordam em nos dar esse timo para nós estudarmos no laboratório e vermos como é que as células se desenvolvem. Okay. E isto é muito, muito, muito interessante. E permite-nos ver os diferentes tipos de células, como é que eles se geram, é? Manipular um bocadinho o processo no laboratório, na bancada. E, por outro lado, também temos um estudo só para perceberem as diferentes dimensões, que é estudantes, quando começaram a fazer estas cirurgias, tiravam o timo todo. E, portanto, agora nós temos um grupo de doentes, que já são, enfim, pessoas, que vivem sem timo há 40 anos. E, portanto, podemos ver como é que as células... Mas conseguem viver com a medicação, conseguem viver sem timo? Não, eles vivem sem timo, mas o timo foi tirado depois de eles nascerem. E, portanto, eles já tinham células T. Ao contrário das outras pessoas em que não tinham timo nem nunca tiveram células T. Estes desenvolveram as células T, só que estas células T que eles tinham à nascença tiveram que viver até hoje, quando eles têm 40 anos. E, portanto, nós achamos que isto era um bom modelo para nós percebermos como é que as células T se adaptam para viver sem serem renovadas e para conseguir cumprir a função que devem fazer. Adaptam-se, mas não se reproduzem ou reproduzem? Elas dividem-se, mas não se geram células de novo. E isto é importante porque as células T, ao contrário das outras células do nosso organismo, cada uma delas responde contra uma molécula, contra um antigênio, é por isso que elas reconhecem diferentes e, portanto, temos aqui assim, enfim, já estou a entrar no grau de complexidade. Não, isso faz muito bem, mas eu tenho outra dúvida que eu também... E elas esgotam-se no nosso corpo, as células T? As células T, o que vai acontecendo é, ao longo da vida, não é? Nós vamos ganhando memória, não é? Como de tudo na vida. E, portanto, vão expandindo. Memória, o nosso corpo ganha memória. Ganha memória, não é? Portanto, aquelas células que têm, por exemplo, vão responder às infecções mais banais,
vão proliferar e vão ocupar espaço. E, portanto, no fim, nós temos muitas respostas contra meia dúzia das coisas mais importantes, mas perdemos contra as outras. E isso pode, em parte, contribuir para parte da dita imunodeficiência da velhice, não é? Ou seja, como é que nós podemos recuperar isto e garantir que, mesmo com 100 anos, somos competentes para enfrentar enfim, esses adversários. Uma pergunta que pode parecer estranha, mas agora, da forma que a Ana explicou, senti necessidade de perguntar isto. E nós temos forma de as manter saudáveis, essas células? Porque se me diz que não se multiplicam, há aquele número, no fundo elas vão ocupando áreas diferentes, tarefas diferentes. Ok, e eu tenho alguma forma de manter as minhas células T saudáveis? Posso cuidar delas ou não? As células T gostam do mesmo que todas as outras células do organismo. Estilo de vida uma saudável. Boa comida, de um estilo de vida saudável, de vitaminas. A receita é sempre a mesma nesse aspecto, não é? A receita é sempre a mesma. E serem felizes, não é? Também. Isso também é importante, as células também me dizem, sim. Eu acho que é isso, mas o que nós vemos é que, na realidade, e isso também é a nossa experiência, mesmo com as crianças, o nosso sistema imunitário adapta-se a tudo para sobreviver, não é? Incrível. E, portanto, nós conseguimos viver com pouquinho, temos é que descobrir o que é essencial, não é? O que é que, na realidade, é crítico. Ainda assim, as pessoas que vivem, que têm poucas células T, devem ter cuidados redobrados, ou não? Sim. E, aliás, também há terapêuticas que se podem fazer, não é? Profilaxias de infecções e outras terapêuticas que se podem fazer, sim. São pessoas que não sobrevivem muito a grandes gripes, por exemplo. Sim, aliás, também a velhice também se associa a menos respostas às gripes, não é? Ou seja, portanto, é preciso um cuidado adicional e, eventualmente, terapêuticas complementares, que é aquelas que nós também pretendemos descobrir, não é? Ou seja, se há alguma forma de interferir para reforçar o componente que é mais importante ou aquele que é necessário para montar essas respostas. Esse órgão maravilhoso que é o timo e que produz estas células que estamos a descobrir nesta conversa, que são tão importantes na nossa saúde, onde é que está localizado? Onde é que mora o timo? Ele mora à frente do coração. Não sei qual é que é mais importante. Não, mas estou a brincar. Mas... Não escolheu um sítio qualquer. Escolheu um sítio privilegiado. Mora à frente do coração. Com a idade, ele vai diminuindo de tamanho, não só porque a nossa caixa torácica aumenta, não é? Mas também porque ele diminui também. E diminui um bocadinho mais ainda na adolescência, porque é muito suscetível às nossas hormonas. Curioso. Mas mantém-se a vida toda a funcionar. Por isso... E é muito importante, por exemplo, as pessoas só podem fazer um transplante de medula porque têm um timo para depois educar as células T, não é? Portanto, isto é... As pessoas às vezes não associam, mas é... E há alguma razão genética para estar perto do coração? Ou seja, sei lá, estou a pensar, está perto do coração porque o coração vive em movimento. É um órgão que precisa de ser estimulado? Não, porque eu saiba não, mas nunca tinha pensado nessa perspectiva. A origem dele vem de cima e vem do mesmo sítio onde vem a tiroideia e essas outras glândulas, portanto vem daí. Não tem propriamente uma origem embrionária junto com o coração, mas na realidade, de certeza que o batimento deve ter algum impacto. Acho, não sei, nunca pensei no assunto. Muito bem. A Ana Espada de Sousa estuda a imunodeficiência. As infecções sexualmente transmissíveis de VIH em Portugal estão a aumentar e também na Europa. Qual é o estado da arte na investigação científica nesta altura? O HIV apareceu quando eu estava no curso de Medicina e acompanhei toda a evolução da pandemia e do tratamento, e é absolutamente fascinante o que nós aprendemos com o HIV, o que ele nos ensinou sobre células T, porque ele infecta as células T, CD4, estas tais, e a evolução é absolutamente fantástica, e por isso eu tenho a obrigação formal de dizer que toda a gente se deve testar para o HIV, que é inacreditável como em Portugal não se fala de HIV, e que na realidade nós temos terapêuticas que são gratuitas, todas as pessoas que se tratam deixam de transmitir, a epidemia se suspende, a imunodeficiência que o HIV vai causando é uma imunodeficiência que vai se instalando e, portanto, quanto mais cedo as pessoas se testarem, melhor a recuperação com os tratamentos que nós temos. E, portanto, não há nenhuma razão para as pessoas não se testarem e para continuar a haver este estigma. E o número de casos em HIV em Portugal ainda continua altíssimo. Só no Hospital de Santa Maria, o ano passado, em média, por mês, foram diagnosticados 17 novos casos por mês. Portanto, por mês há 3.700 doentes em seguimento ativo. Portanto, as pessoas não têm noção dos números e, sobretudo, da mais-valia de se testarem para eles próprios. Porque hoje existem respostas, poderiam não existir há uns anos. Mas e quando diz que todos devem ser testados, é todos?
Não, quer dizer, não vou dizer. Ou pensa em grupos de risco. Mas eu acho, sinceramente, que não há nenhum problema em toda a gente se testar. E os grupos de risco são muito relativos, não é? A maioria das transmissões em Portugal são heterossexuais. E, portanto, quer dizer, não estamos a fazer nenhum juízo moral, nem queremos fazer nenhum juízo moral. Por isso mesmo é que devemos tirar todo o estigma, testarem-se, tratarem-se. As terapias já têm muito poucas ações acessórias. Mas então, quais é que são os desafios? Os desafios é ainda a vacina, não é? Ou seja, queremos ter a vacina e, nesse sentido, esta investigação que nós fazemos é útil e queremos ter também, porque o HIV é um vírus que se integra no genoma, no DNA das células que infecta. E, portanto, uma vez infectadas, as células podem manter esse reservatório do vírus para sempre. E, portanto, é que temos que manter sempre a terapêutica. Portanto, um grande desafio é arranjar maneiras de controlar esses reservatórios virais sem ser necessário terapêutica. Portanto, estes são os 2 desafios que existem. Li que Portugal, e desminta se é verdade, se for mentira, é o país europeu com maior prevalência de infecção do VIH2, que é endémico da África Ocidental. Porquê é que... Isto é verdade, não é? É. Porquê é que é menos em pessoas com... Porquê é que é menor, aliás, o declínio em pessoas com VIH2 das células TCD4 ao longo do tempo? Portanto, o HIV2, tal como o HIV1, são zoonoses, ou seja, recebemos dos macaquinhos por transmissão para os humanos, mas vêm de macacos diferentes, são vírus ligeiramente diferentes, mas infectam as células da mesma maneira, são muito parecidos entre eles, dão o mesmo tipo de manifestações, mas o que acontece é que o HIV2, quando se integra nos reservatórios, mesmo os indivíduos que não fazem o tratamento com os antirretrovirais, conseguem manter os reservatórios controlados. Ou seja, tem muito pouquinho vírus no sangue. E, portanto, como há muito pouco vírus no sangue, há muito pouca transmissão. E, portanto, o vírus não gerou a pandemia, como o HIV1, e ficou confinado só ao sítio onde apareceu, que foi à volta da Guiné-Bissau, e aos países que têm relações com a Guiné-Bissau, como Portugal. E, portanto, é um modelo fantástico para nós percebermos como é que um vírus se pode autocontrolar e gerar informação mesmo para controlar os reservatórios do HIV1 ou eventual vacina para o HIV. E é uma informação que não deixa de ser extremamente importante para os passos seguintes que sejam dados, não é? Uma coisa é não termos resposta, não saber o caminho a trilhar, mas aqui há um caminho que é claro, não é? E a investigação, com certeza, que também é feita nesse sentido. A vacina aqui seria, sem dúvida, uma forma de poupar muitas vidas. Sim, particularmente em África, não é? Nós sabemos que é um impacto... Onde não há os recursos que nós temos, onde não existem os tratamentos que nós temos, a maior parte das vezes, não estão acessíveis à população. Sem dúvida. Qualquer vacina, mesmo que não faça uma proteção total, já irá ter um impacto enorme. É sempre uma pergunta ingrata para fazer um cientista, mas qual é o horizonte temporal para o aparecimento de uma vacina? Para o HIV? Sim. Nós temos este conceito, os imunologistas dizem que é muito difícil gerar uma vacina contra uma infecção crónica que o nosso organismo não conseguiu controlar, não é? Ou seja, temos que ser mais inteligentes do que o nosso organismo. Do que milhões de anos de evolução. Mas eu acho, sinceramente, que estas novas metodologias, mesmo as vacinas mRNA e outras, podem fazer-nos pensar de maneira diferente e soltar novas expectativas que não pensar. E o HIV2, não é? O HIV2 pode nos ensinar como é que uma zoonose se autocontrolou e vai desaparecer mesmo nos sítios onde não há terapêutica, não é? Muito bem. É impressionante a evolução nos últimos anos, não é? Nós estava aqui a ouvir a Ana e a pensar, não foi assim há tanto, quer dizer, não estamos a falar de coisas que aconteceram há séculos. A evolução tem sido fantástica em termos de respostas, e até o cruzamento entre áreas dentro da ciência e a forma como umas áreas ajudam as outras também tem sido qualquer coisa que eu acho que é extraordinário. Todos nós beneficiamos com isso. É um paralelismo entre a tecnologia. Completamente. Agora tem que se continuar a investir em ciência, que é outra coisa que... Enfim, não vamos falar aqui. Pronto, mas deixamos a palavra investimento. Como se costuma dizer. Ana Espassa de Sousa, muito obrigado. Obrigada. Foi fantástico. Fátima Lopes, obrigado também. Foi mais um episódio de Curiosamente, o podcast onde o micro tem importância macro. Até à próxima.